Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um nosso programa Diversas, o Direito por Elas, com as queridas Marcela Ortiz, Priscila Santos e Juliana Bastos. E estamos com uma convidada muito especial, que é a professora Tainá Yared, para falar sobre racismo estrutural. Vou apresentar brevemente o currículo da professora Tainá. A Tainá Yared é advogada, professora, mestranda na Universidade Federal do ABC, membro da Rede Feminista de Juristas e vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de São Paulo. E também é consultora de empresas na área de política de diversidade, que é uma coisa que a gente está precisando demais hoje, né? Uma consultoria, acho que todas as empresas deveriam pensar em adotar esse tipo de consultoria. Até um dos objetivos do programa hoje é realmente escancarar o racismo estrutural que existe no país e a necessidade de a gente democratizar o acesso a todos os espaços para todas e todos. Eu acho que a gente podia fazer uma coisa mais informal, já que a nossa convidada especial é a Tainá. Obrigada, Tainá, por ter aceitado participar do nosso programa. E cada uma fazer uma pergunta, não sei quem quer começar. Ju, você começa? Eu poderia começar, e começar também, né, na verdade, agradecendo a presença da Tainá, dizer que é uma grande honra, uma grande alegria compartilhar desse espaço ao lado dela, quer dizer, mais um momento onde eu irei aprender muito com ela, então o que me deixa muito contente. Eu acredito que para conversarmos então sobre o tema desse programa, que é o racismo estrutural, seja importante compreender esse significado, né, de racismo estrutural. Sobre o racismo, a Constituição ela entende, né, o racismo como discriminação, como segregação, e que esse olhar ele não é permitido à luz do princípio da igualdade, garantido como um direito fundamental da nossa Constituição, portanto, garantidor da dignidade do ser humano. E a minha pergunta frente a esse pilar do Estado Democrático de Direito, que é a igualdade, é saber como, portanto, a Tainá vê a questão da concretização desse princípio da igualdade à luz do racismo estrutural. Tainá? Ai, super obrigada, Ju, pela sua contribuição, pela sua pergunta. Quero agradecer a todas a oportunidade de estar aqui. É um espaço para mim muito querido, de pessoas que eu gosto muito e respeito muito a trajetória de trabalho. Fico feliz por estar aqui com você, Gabi, com a Pri, que é uma querida amiga, minha irmã, com a Mai e com a Ju. E eu queria dizer que, muito embora a gente tenha tido aí na Constituinte de 88 esse lugar de existência da importância da igualdade como marco liberal, né? Como um marco que vem das construções das guerras liberais e tal, do iluminismo, isso não faz parte muito do que significa ter uma igualdade real, né? A gente acaba sendo vazio dessa igualdade real quando a gente observa o que é ser negro no Brasil. A gente tem aí uma dificuldade imensa de poder dizer que efetivamente a igualdade que está dentro da Constituição Federal de 88 existe na prática para determinadas existências. E acaba que a gente não consegue atingir também os objetivos da República, que estão esculpidos ali no artigo 3º da Constituição Federal, que é erradicar toda a discriminação de gênero, raça, etnia e tudo mais. Mas eu acho que vale a pena a gente compreender o motivo disso. A gente precisa compreender qual é a fundação da discriminação no Brasil. E é daí que vem a necessidade de compreender, primeiramente, o que significa racismo estrutural, que é compreender que o racismo faz parte da estrutura de construção de sociabilidade e política brasileira. Eu não vou me aprofundar tanto no tema, porque eu acredito que, apesar de ser o tema do nosso programa hoje, a gente precise aproveitar a oportunidade para demonstrar que já existe uma consolidação teórica em relação a esses temas, porque há aí uma dúvida muito grande do judiciário de saber se existe uma massa crítica, né, negra no Brasil. E existe essa massa crítica, inclusive produz essa massa crítica aí de pessoas que reiteradamente vão se consubstanciando de saber e disseminando esses saberes a partir dos seus livros e das suas construções teóricas, pessoais e coletivas. Um exemplo desse tipo de construção é o livro do professor Silvio Almeida, que é o que é racismo
estrutural. Eu acho que a gente consegue ter uma larga construção do que significa ser racista, ou existir numa sociedade racista, do que significa a consubstanciação do sistema, do conceito de poder do racismo dentro das nossas sociedades e como a estrutura do racismo vai envolver todo mundo e todas as instituições para fazer com que esse marco seja permeado pelas políticas, seja legislativas, seja de políticas públicas ou de outras conformações de poder nas sociedades brasileiras. Mas eu acredito que para responder o que você está me perguntando no sentido teórico constitucional, a gente possa utilizar o livro do professor Adilson Moreira, que é esse aqui, O que é discriminação. O professor Adilson tem uma larga construção no direito constitucional, ele tem um mestrado, um doutorado em Harvard, e ele constrói o que significa a discriminação a partir da teoria constitucional. E aí a gente consegue compreender como que a discriminação direta e a indireta vai trabalhar para que os nossos princípios de igualdade, que não são são vários dentro dos meios jurídicos e dos diplomas legais que nos cercam dentro do Brasil, vão fazer com que não haja mobilização desses mesmos dispositivos quando parte-se do pressuposto de uma existência negra. E aí tem um outro livro também que eu acho que é importante a gente falar quando a gente pensa a questão constitucional, que é compreender que quando há um grande evento de significado de participação política no Brasil, tal como a ditadura, como a construção dos sindicatos e coletivos, tal como a abolição da escravatura, a gente acaba tendo um esvaziamento da participação do negro enquanto protagonista nisso. E a gente tem isso também na Constituinte. E aí tem uma autora muito querida, que é a Natália Neres, e ela escreve o livro A Voz e a Palavra do Movimento Negro na Constituinte de 88, que é esse livro aqui, da editora Letramento, que faz com que a gente consiga compreender qual foi o caminho do movimento negro para consolidar alguns diplomas que têm a ver com igualdade e principalmente a manutenção dessa igualdade em relação ao racismo estrutural já posto na sociedade brasileira. Obrigada, Tainá. Antes de fazer a minha pergunta a você, eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Eu não sei, Ju, você quer complementar a sua pergunta com alguma coisa? Não? Tá certinho? Então tá bom. Maravilhoso. É que você fez assim com a cabeça, eu falei, será que ela ia falar alguma coisa? A hora que eu agradeço. Então tá. Desculpa, vamos lá. Eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Você sabe que eu sou uma admiradora sua, gosto muito de você como pessoa e como profissional. E você estava aí explicando para a gente um pouquinho sobre a questão do racismo estrutural, e o que eu queria colocar aqui para a gente falar rapidinho é sobre a questão da branquitude. E o que eu quero te perguntar é a questão das pessoas brancas que precisam de fato entender como ser brancas, a partir da percepção de que o branco no Brasil ele foi socializado como branco. Então, a gente queria ouvir um pouquinho de você sobre isso, por favor. Uma pergunta que dá um artigo, né? Que inclusive tem nome de artigo, né? A construção do branco no Brasil. Branco do Brasil. Mas eu acho que a gente precisa entender o que significa ser branco na sociedade brasileira. Porque quem é branco aqui não é branco lá fora. Quem é branco aqui lá fora é latino. E vai ser racializado como tal. E o asiático aqui vai ser socializado como branco, por exemplo. E aí a gente precisa compreender qual é essa construção social. Mas é uma construção para além social, é uma construção da psique do branco, que faz com que privilégios estejam para além do significado de ter alguma coisa, mas é o significado do ser, assim como o que significa ser negro nas sociedades mundiais, né? E a gente pode tentar compreender aí, primeiro, que o branco do Brasil precisa entender que ele precisa usar o Google para ser antirracista. Primeiro, por exemplo,
Ser antirracista não é você ligar para seu amigo negro e falar assim: ai, cara, me desculpa, eu descobri que eu sou racista, mas eu não quero ser. A gente sabe que as pessoas não acordam um dia e falam assim: ai, cara, hoje eu preciso ser racista. Com quem que eu vou ser racista? Já sei, com a Tainá. Eu vou mandar para ela um rabo de macaco. Eu duvido ter uma pessoa ter um pensamento desse, assim, porque senão é um pensamento lógico, não é um pensamento racional. A gente é cozido no caldo do racismo, do machismo, da gordofobia. A gente é cozido no caldo da discriminação. E compreender isso é parte do significado de compreender que ser branco é fazer parte de uma raça. Tal qual é fazer parte de uma raça quando se é preto, ou asiático, por exemplo, ou indiano, sei lá. Vale a gente entender que a construção do significado de ser branco, em alguns lugares, ela tem uma trajetória diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos, a construção do significado de ser branco foi construída porque em algum momento houve uma revolta, a revolta acho que do Bacon, salvo engano, mas eu tenho aqui em algum lugar no livro. Depois eu vou achar o nome do cara. Era um cara que ele não era um tiranão, ele era um cara rico. Esse rico aí, o burguesão. O burguesão, o que ele entendeu? Que ele podia mobilizar a massa para que o que ele precisava, o que ele precisasse eventualmente, fosse constituído. Então ele pegou e juntou os pretos com os brancos pobres e fez uma unidade para fazer com que os outros burguesões não pudessem achacar os brancos pobres a ter menos terra. Aí os brancos dos Estados Unidos, os burguesões, que é o que eu chamo de branco aqui no Brasil, eles entenderam que era muito perigoso os brancos pobres terem tal proximidade com os negros. E aí eles começaram a exportar negros africanos, porque eles tinham muita dificuldade com a língua. Mas também eles conseguiram compreender que era muito importante dar para o branco pobre algum tipo de privilégio, algum tipo de vantagem. Mas essa vantagem não podia ser econômica, porque senão o branco pobre deixaria de existir. E quando o branco pobre deixa de existir, o branco rico também deixa de existir. Aí fica só o branco. Mas não o branco que eu chamo de branco. O branco normal. Só por ser branco. Não por ser um branco com muitos dinheiros na conta. O que eles fizeram? Eles deram uma vantagem constituindo um sistema de castas para esses brancos. O que significa ser branco? Significa ter várias vantagens em detrimento de uma existência negra, ainda que eu for pobre. E esse sistema de castas foi lastreado para o mundo. E a gente vive num sistema de castas, em que, quando a Elza Soares canta que a carne mais barata do mercado é a carne negra, ela não está dizendo que penduram a gente no açougue, nos vendem, mas ela está dizendo que esse açougue existe no imaginário político e que politicamente nós somos a carne mais barata. E que politicamente a gente pode ser trocado e vendido, espoliado para o bem das pessoas ricas, mas também para fazer um afago no ego de pessoas brancas, pobres, vamos colocar assim. A professora Cida Bento explica muito isso. E ela chama esse vínculo desse pacto de castas de pacto narcisístico da branquitude, que é um pacto que permite que, mesmo que você seja uma mulher, você vai dar razão para um homem, porque vocês dois são brancos e vocês têm um pacto subliminar que permite que você esteja mais afeita a ele do que afeita a uma mulher negra, por exemplo. Eu acredito que nesse sentido que a gente pode pensar como estrutura de ação primeiro, não pular etapas da possibilidade de ser antirracista, mas antes disso é compreender se você dá conta de ser. Porque ser antirracista é ser muito subversivo. Vão te chamar de paga-pau de crioulo, que é o que falam numa fala do filme Django Livre. Porque ser paga-pau de crioulo, de indígena, de cigano, é a maior violência que você pode perpetrar contra o pacto narcisístico da branquitude. Porque quando você entende, por exemplo, que uma pessoa branca não merece parabéns porque ela não está sendo explicitamente racista, você está tendo uma postura que rompe com o pacto de dizer que todo o mínimo de esforço que um branco faz é muito grande. E isso causa uma cisão nesse sistema de privilégio.
Eu acho que a gente precisa entender como tecer redes antirracistas. A gente precisa reconhecer os nossos racismos. A gente precisa reconhecer, às vezes, que quando uma pessoa negra está falando, ela não está falando de você especificamente. Ela está falando de um sistema, de um ideário constituído em benefício do branco. E o branco não é você, você não está sendo etiquetado por ser branco. Mas existe a consolidação estrutural, econômica e social do significado de ser branco. E é a partir disso que a gente precisa reconhecer o que é esse branco, como ele performa e de que maneira essa performance social de existência prejudica e extermina outras existências. A partir daí, você precisa usar o Google. Vá lá no seu celular. Eu sei que você tem. Então, você pegue seu telefone, coloque lá no Google como ser antirracista. A primeira coisa que vai aparecer é o livro da Djamila Ribeiro, Manual Antirracista, que a Marcela tem. Em geral, também vai aparecer o livro que está do lado da Gabi Araújo, da Angela Davis. Em geral, vai aparecer um livro de hermenêutica jurídica do povo negro, que é um livro do professor Adilson, que eu tenho aqui em algum lugar, que eu já mostro para vocês. Achei. Que é o Pensando como um Negro. Significa dizer, trocando em miúdos, a vasta produção teórica do professor Adilson, a quem eu tenho muito respeito e muita alegria de poder existir no mesmo tempo que ele nesse mundo, é dizer que a gente, por mais juristas que somos, nós, negros, eu e a Priscila aqui, nesse lugar, nós nunca seremos vistos das mesmas perspectivas que são vistos outros juristas, porque a gente tem o atravessamento da raça, que nos coloca 4 ou 5 degraus a menos na escala econômica, social, profissional e de respeitabilidade desse jurista. Então, se você, jurista que está me vendo, seja lá por qualquer canal, se pretende ser uma pessoa que luta pela democracia e que é uma pessoa que se pretende dizer antirracista, o primeiro passo que você precisa dar é reconhecer a expertise de pessoas negras que estão ao seu redor. Primeiro você tem que ter pessoas negras ao seu redor, né? E se não tiver, bom, meu amigo, você que lute, porque você tem um problema. Esse problema não é das pessoas negras, esse problema é seu. Seu problema de que não tem uma pessoa negra do seu lado. Porque pessoas negras são pessoas. E essas pessoas precisam estar nos lugares. E quando elas não estão nos lugares que a gente está, há um problema. E a gente precisa reconhecer esse problema. Porque acaba que esse problema ele gera vários outros problemas. Dentro da psique do negro, e a gente tem um outro livro para falar sobre isso, que eu estou tentando puxar aqui, que é um livro que é difícil dos brancos conhecerem, que é o livro do Amo Psique e Negritude, que é o Instituto de Psicologia voltado a tratar da psique e dos impactos do racismo na psique de pessoas negras. E que chama, inclusive, esse é o nome do livro, Os Efeitos Psicossociais do Racismo, que é esse estudo aqui. Então, eu acho que a gente precisa reconhecer esses efeitos da psique para reconhecer também por que as pessoas negras não são essas pessoas que estão nos grandes compêndios, nas grandes coleções de direito. Isso diz muito sobre o nosso direito no Brasil. E isso diz principalmente sobre a falta de consolidação da igualdade e do Estado democrático de direito para todas as existências nesse país. Uau! Sim, deixa eu beber água, porque eu preciso respirar. Eu amo quando a Tainá fala, porque sempre eu espero que todas e todos que estejam assistindo também estejam tão tocados assim, porque é importantíssimo quando eu ouço, como eu me identifico tanto nas suas falas, e o quão importante é que as pessoas adquiram esse nível de consciência. Ele começa, e é ser muito subversivo mesmo, é muito difícil, a gente sabe, mas a expectativa é de que cada dia mais e mais pessoas se engajem nesse processo da luta antirracista. A minha questão, eu ia beber água, nem consegui. A minha questão aqui é nessa estrutura toda, né, dessas exclusões, dessa falha no princípio de fato da igualdade, como é que a gente consegue falar um pouquinho sobre os impactos disso, né, nas instituições que nós temos, que levam a esse excesso de violência, a essa letalidade absoluta contra povos negros e a esse caminho para um genocídio. Caminho não, a um início, a um processo já, né? Tanto que já foi reconhecido um genocídio negro aqui no nosso país. Eu queria que você, por favor, contribuísse um pouquinho aqui com a gente com relação a essa temática.
Obrigada, Pri. Você é uma querida, viu? Eu espero poder te ver falar mais e mais, porque você é uma das maiores advogadas criminalistas que eu conheço. Eu sou muito grata de poder dividir espaços com você. Você é uma pessoa incrível, assim, uma das pessoas mais queridas para mim. Excelente profissional, séria, ética. Sou muito grata mesmo por poder caminhar ao mesmo tempo que você nesse mundo. Eu acho que falar de letalidade é o lugar onde sempre colocam a gente, né? Quando não é lavando um chão, é carregando um filho. Mas as pessoas sempre colocam a letalidade num número, né? Um número de esvaziamento do significado de existências dessas pessoas que foram vítimas. E quando a gente fala de letalidade, a gente está falando de um problema que vem da atuação da segurança pública no Brasil. Mas eu quero dar um passo anterior para a gente pensar que parte do problema da letalidade tem a ver com a gente não conseguir mobilizar conceitualmente o que significa violência urbana no Brasil. A gente tem, infelizmente, uma construção de estudo da violência que é muito branca. Em contraponto, a gente tem um número gigante de vítimas que é muito negro. Isso diz muito sobre nós, sobre a nossa produção de conhecimento, sobre a nossa produção de ciência, mas isso diz principalmente sobre epistemicídio, que é um termo que veio da professora Sueli Carneiro. Ela trabalha esse termo na sua tese, eu não vou pegar aqui, porque se eu pegar vai cair tudo. Ela não transformou isso num livro, mas está lá na tese dela no Google, é só você, branco, ir lá procurar, porque nós negros em geral a gente já conhece essa produção, gente. Então, a maioria das coisas que eu estou falando aqui são coisas que as pessoas pretas já conhecem, são produções teóricas que as pessoas negras já conhecem, porque elas são atravessadas de uma maneira muito forte pela questão racial. Isso significa que, obrigatoriamente, a gente acaba tentando encontrar o motivo pelo qual tudo isso acontece, e acaba encontrando esse motivo nos livros, nas entrevistas, nos grandes teóricos negros que a gente vai encontrando pelo caminho. Então, meu papo é com você, branco, possivelmente com fé no axé antirracista. Eu acredito que a gente precisa entender que a falta de produção acadêmica da perspectiva negra tem a ver também com o racismo, e por isso que ele é estrutural, Ju. Porque quando a estrutura do racismo se move, minha amiga, as mulheres negras não se movem juntas. Porque isso impede que a gente ocupe alguns espaços. Isso impede a gente psicologicamente, porque reiteradamente nos é dito que a gente não tem capacidade crítica de construir, de produzir e de firmar conhecimento. Mas isso também tem uma outra ponte, porque a gente tem teóricos que já diziam sobre isso. A gente tem Guerreiro Ramos. Se vocês não leram, leiam. Guerreiro Ramos é um dos melhores sociólogos que a gente já viu nesse Brasil. Mas a gente tem Clóvis Moura. Tem uma revista dele que eu gosto muito, uma revista que veio nos livros que eu comprei, que é essa Encarte Princípios, do Clóvis Moura. Muito importante. Tem um artigo dele muito legal em que ele vai falar especificamente da letalidade policial. Especificamente compreendendo o racismo como uma arma ideológica de dominação. E aí tem o professor Charles Mills, que escreveu um livro que chama O Contrato de Dominação, que é Domination Contract ou algo assim. Depois eu mando para vocês, porque não tem no Brasil, infelizmente só tem em inglês, já que mais 30%, cerca de 30% da população brasileira fala inglês. E esses 30%, obviamente, são brancos, em sua maioria. A gente acaba perdendo a oportunidade de conseguir apreender essa teoria tão importante para nós, para nos aprofundarmos no que significa dessa violência. Mas esse é um livro muito importante, mas tem em português uma outra construção teórica do professor Charles Mills, que é O Contrato de Dominação, em que ele explica a dominação a partir de uma produção teórica de uma mulher negra. É muito importante também reconhecer esse artigo e ler ele. Ele tem umas 56 páginas por aí, não é tão comprido assim. Mas eu acredito que para compreender a letalidade, a gente precisa entender por que a gente não pode falar genocídio da população negra.
porque esse nome nos foi retirado, porque genocídio é uma denominação exclusiva para a população judia. A gente tem um artigo sobre isso, inclusive, que a professora Ana Flausina, que dá aula na UFBA, construiu explicando por que os negros não foram incluídos, os negros e os indígenas, na teorização do genocídio no direito internacional. Vale a leitura, é muito importante. Eu gosto muito do jeito que a Ana Flausina leva os textos dela, porque eles têm toda uma forma, um jeito de escrita, uma escrita muito específica, uma escrita até muito divertida para temas cruéis. Vale a leitura. Mas a gente pode falar só de extermínio, porque se você escrever academicamente que você está falando do genocídio da população negra, vão te corrigir. E fizeram isso com o movimento negro na CPI do genocídio da população negra, que depois virou CPI do extermínio da população negra, porque não poderia ser utilizado o termo genocídio. E esse termo não pode ser utilizado, gente, especificamente porque genocídio denota reparação. E para nós não há reparação. Do mesmo jeito que não há reparação para a população LGBTQIA+. Num dos debates do projeto de lei Transcidadania da Assembleia Legislativa de São Paulo, a professora Janaína Pascoal, que é a deputada estadual mais votada da história do Brasil, perguntou, muito preocupada, sobre o texto do PL, que é um projeto de lei da deputada Érica Malguinho, em que ela dizia sobre reparação. E ela falava, não é reparação financeira, né, com essa cara. E aí a gente entende como o racismo estrutural se mobiliza também em outras configurações, porque a gente está falando da população trans e travesti, na qual o marco ideário de vida vai até os 35 anos de idade. Eu acho que a gente precisa entender isso para pensar o genocídio, mas também entender que do genocídio surgem coisas importantes. A gente precisa compreender que do genocídio surge luta, surge enfrentamento, surge barreiras contra a violência e a discriminação que mata os nossos filhos todos os dias. Uma delas é As Mães de Maio, a Amparar. Esse livro é um livro que eu gosto muito, que é o Memorial dos Nossos Filhos Vivos, da Mães de Maio. Eu comprei ele no Aljamiá, que é um lugar de pessoas estrangeiras, refugiadas, que trabalham lá e que produzem um largo conhecimento, um profundo conhecimento no que se refere à discriminação e tudo mais. Eu acho que vale a gente entender que a questão das castas tem a ver com muito mais do que só ódio a pessoas negras. Não é sobre isso. É sobre um sistema de dominação e um sistema de poder que reiteradamente nos colocam num lugar. Para entender isso, eu vou dar um outro exemplo que não tem a ver com o genocídio da população negra, mas tem a ver com colocar a gente num lugar pior do que a escravidão. Porque parece que a gente é igual. Só parece, mas não é real. Não é verdade. Tanto não é verdade que a gente tem a aparência da Jim Crow nos Estados Unidos. Quem vai trabalhar isso é a professora Michelle Alexander, nesse livro aqui que chama Nova Segregação e que lá chama Nova Jim Crow, salvo engano. Foi um livro lançado pela Juliana Borges e pelo professor Silvio Almeida aqui no Brasil. Aí o livro da Juliana Borges eu vou mostrar para vocês, mas eu vou mostrar a capa antiga porque eu não tenho o novo, que é o que é encarceramento em massa. O encarceramento em massa é algo muito interessante no sistema brasileiro, que remonta o genocídio, porque esse mesmo, Fri, quem não morre na mão da polícia, ou quem não morre na mão da falta de política pública, ou a mulher que não apanhou até morrer de feminicídio porque não tem política pública e com interseccionalidade para isso, e a professora Carla Cotirelli já trabalhou isso nesse livro, no que é interseccionalidade, fica preso. Então, a gente tem um contingente de pessoas negras presas no Brasil, que é um dos países que mais encarcera. E há um motivo para a prisão. Essa pessoa presa, ela perde seus direitos civis. E ela traz essa perspectiva dos direitos civis falando dos Estados Unidos, porque ela está lá, ela trabalha com isso, com a reconstrução do sistema que não retire direitos civis, e porque ela faz a genealogia da árvore de um homem negro
que foi preso, mas que antes dele tinha um avô que não era letrado, por isso não podia votar. E antes dele tinha um avô que era escravo, o triavô que era escravo, então não podia votar. Então tem toda uma árvore genealógica de nãos para a população negra. Isso pode ser mobilizado para pensar e para compreender a estrutura jurídica segregacionista dos Estados Unidos, mas também diz muito da nossa sociedade, porque a gente acaba tendo aí muito de similaridades da existência negra a partir da estrutura do racismo que é mundial. Nossa, Tainá, eu anotei tanta coisa que depois ainda bem que o programa vai ficar gravado, porque é muito conhecimento, assim, até o motivo por a gente ter chamado você é que eu sou fã do Silvio Almeida, mas a minha maior referência, assim, a fonte de conhecimento que eu sou fã é a professora Tainá Yared, assim, isso é genial, eu tô tirando aqui, e toda vez que eu converso com a Tainá, eu percebo, assim, sabe, tudo que eu sei que nada sei, é mais ou menos isso, você fica se sentindo até tonta, né? É só beber um pouco de água, porque preciso respirar. Mas, Tainá, em várias das suas falas, nas respostas, você fez muitas fez referências, continuando para dar seguimento nas perguntas, senão eu vou gastar mais metade do programa te elogiando, e você sabe que eu te amo mesmo, então vamos continuar. Referência às pessoas negras estarem ocupando os espaços, né? Se não tem ninguém, até teve uma hora que você falou, se você não tivesse rodeado de pessoas negras, então tem alguma coisa errada com você, cara. Né? Eu amei quando você falou isso também. E a gente percebe, fazendo eu queria que você falasse um pouco sobre democracia, sobre inclusão, e até trouxe alguns dados, porque como eu estudo muito participação feminina na política, e não tem como falar de participação feminina na política sem falar de participação de mulheres negras, e aí dentro da questão do racismo também tem uma questão do gênero, né? Ser mulher e ser mulher negra acaba dificultando ainda mais dentro de uma sociedade que já é machista e é racista estruturalmente, como foi construído o Brasil. Então, eu coloquei aqui até alguns dados. 56% dos habitantes no país são negros. Isso foram dados do IBGE. 52,5% do eleitorado é de mulheres, mas a gente vê que a maioria das pessoas são negras e a maioria das pessoas são mulheres, mas o parlamento é lotado de homens brancos, né? Já começa por aí, tem alguma coisa errada, né? E aí, 27% desse eleitorado de mulheres são de mulheres negras. Então, tendo o recorte de raça e gênero, a maioria do eleitorado brasileiro, se a gente for pensar, é de mulheres negras, se você for juntar por raça e gênero. Só que nessas últimas eleições de 2018, somente 2,5% de mulheres foram eleitas do parlamento, né, da Câmara dos Deputados, foi ocupado por mulheres negras. Então, 27% do eleitorado é de mulheres negras, mas apenas 2,5% de mulheres negras ocuparam espaço na Câmara dos Deputados. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre democracia, mas também passando por política. Até eu coloquei esse livro da Angela Davis, porque ela fala, né? Mulheres, Cultura e Política. Isso que eu deixei aqui atrás, também para fazer um merchan da literatura das mulheres negras também. Mas pode falar, desculpa, falei demais. Arrasou, Gabi. Cara, que boa essa pergunta e que bom estar aqui com você. Eu sinto muito sua falta. Espero que quando isso aqui acabar, a gente consiga se ver de novo, né? Estar juntas de novo. As mulheres negras, na verdade, são o maior grupo identitário de votação no Brasil. E eu digo grupo identitário, né? Porque é o jeito que as pessoas que estão que estudam direito eleitoral conseguem compreender a lógica do marco, né? Não que seja um bom termo para a gente utilizar, não gosto, mas é isso, né? Infelizmente, a gente ainda não conseguiu tacar fogo no dicionário que foi nos imposto. Mas eu gostaria de abordar esse tema por algumas perspectivas. A primeira delas é que a gente não tem participação de mulheres na política e de mulheres negras, principalmente porque não há espaço para isso, porque o espaço do jogo político é feito com dinheiro e influência, que são duas coisas que, em geral, nós don't have. Tem uma outra coisa sobre o espaço político, ele é extremamente violento para mulheres em geral, o vídeo que aconteceu com a presidenta Dilma, né? O tipo de violência que ela sofreu desde o primeiro mandato até o segundo, e a forma com que ela foi tratada nos processos, para além da forma com que publicamente ela era tratada pela sociedade brasileira.
para isso, eu não tenho um livro, mas tem uma pesquisa que eu gosto muito, que não é brasileira, que é de um coletivo que chama Luchadoras. Elas fizeram uma pesquisa para as eleições de 2018 que chama Violência Política através das tecnologias contra as mulheres em México. E elas fizeram esse estudo, que é muito legal, vou mostrar aqui para vocês a capa. Eu imprimi, que eu não sou boa com PDFs. Aí vou fazer um parênteses sobre PDF. Gente, vocês que estão assistindo esse programa, por favor, se vocês verem alguma produção teórica negra circulando em PDF por aí, e principalmente se ela for circulada por pessoas que você sabe que têm condições de adquirir essa produção, não deixe passar, não faça a egípcia, cobre, brigue, reclame, porque disseminar produções negras, esvaziando elas dos direitos autorais que essas pessoas que construíram essa teoria e que trabalharam esses conceitos fizeram para que existisse um livro, é muito violento com pessoas negras. Isso é um grande absurdo. Isso não é ser antirracista. Saberes negros não são públicos nem gratuitos. Nós existimos enquanto profissionais e queremos e devemos ser tratados como tal. É de suma importância, sendo antirracista ou se dizendo, querendo ser, fazer um trabalho para que seja preservado os direitos de pessoas negras, principalmente no que se refere às suas produções teóricas. Se vocês me verem muito brava por aí, em geral, é também por causa disso. Eu acho inadmissível a gente ter respeitado ao longo dos anos, por tanto tempo, os direitos autorais de pessoas brancas, cis, héteros, super privilegiadas, em geral homens, e agora está falando de uma democratização do saber só porque são saberes negros. Isso diz muito sobre o racismo das pessoas. E os nossos silêncios também diz muito sobre os nossos racismos. Mas vamos voltar a falar da participação política de mulheres negras, não é? A gente tem aí, depois do efeito Marielle, uma tomada muito grande de participação de mulheres. Mas essa tomada de participação também vem com muita violência política, que não é um tema muito trabalhado aqui no Brasil. Em 2019, eu fui para 2 lugares para trabalhar esse tema. O primeiro foi o Equador, no qual eu pude participar de alguns debates sobre mulheres nas ciências criminais, para falar sobre violência de forma ampla. E depois eu fui para o México para falar especificamente sobre violência política a partir de um organismo que chama Fundação Cidadania Inteligente, que é do Chile, mas que tem um escritório no Brasil. Eu acredito que a gente precisa compreender o significado da violência política que as mulheres estão expostas quando elas resolvem participar do jogo político. E essa violência ela começa no partido, quando essa mulher se lança pré-candidata e ela não é aceita apenas porque ela não faz o jogo político interno do partido, seja lá qual ele for, o partido ou o jogo. Porque deixa de ser levado em consideração a força das mulheres negras, mas principalmente a necessidade de existência delas nesse jogo e nesse espaço. Há também de se salientar que quando essas pessoas, esses corpos negros, esses corpos de mulheres trans e travestis resolvem disputar o espaço do debate político, esses lugares não são acolhedores no sentido de fazer com que elas consigam lutar e ser aí candidata quase em pé de igualdade em relação às outras pessoas, porque elas não têm financiamento. Grana é um ponto focal para a possibilidade de mulheres negras se elegerem. E isso faz com que essas mulheres não consigam se protagonizar no espaço político, onde existem já pessoas com várias histórias e atravessamentos de benefícios relacionados à possibilidade de se eleger. Tem também a questão específica da violência. A violência política com a mulher que resolve participar da cena política tem a ver com violência virtual, ameaças, humilhação.
E essa violência, ela não é produzida só ao léu, assim, no vento, no tempo das redes sociais. Ela é produzida principalmente por candidatos de extrema-direita, que são eleitos a partir da disseminação reiterada de discurso de ódio contra candidaturas femininas e principalmente contra candidaturas negras. E as consequências dessa violência, elas se arrastam para muito depois das eleições. A gente tem vários exemplos dessa violência. Para além disso, a existência feminina, e principalmente feminina e negra, dentro desses espaços de debate político e construção teórica, e desse espaço de protagonismo, congresso, assembleias e tudo mais, são extremamente violentas no sentido de que essas pessoas estão entrando no jogo político agora. E, em geral, elas vão precisar de um tempo para aprender como ele funciona. E esse tempo não é compartilhado nem pelas pessoas que estão e nem compartilhado entre as pessoas como um evento coletivo de participação, nem pelas que vão entrar. Então, eu acredito que essas sejam partes das coisas que a gente precisa considerar. Mas eu acho que quero indicar uma última obra, que são ensaios críticos sobre o Brasil, que é o livro Tem Saída, que é de suma importância para a gente compreender como se mobilizam mulheres negras dentro das eleições, e indicar também o coletivo Mulheres Negras Decidem, que é um coletivo de mulheres do Rio de Janeiro, que faz um trabalho muito importante com candidaturas negras do Brasil. O coletivo Me Representa, que é uma plataforma de match ranking político, que tem como pauta base direitos humanos para protagonizar candidaturas invisibilizadas, e a iniciativa Treta Aqui, que é uma plataforma de recebimento de denúncias de discurso de ódio nas eleições, e que em 2018 recebeu 565 denúncias em 15 dias de funcionamento e fez um relatório para a OEA, que foi incluído no relatório macro de discurso de ódio, mas também de liberdade de expressão. E aí eu encerro aqui, quero agradecer imensamente a possibilidade de participação e troca. Um prazer estar com vocês. Obrigada, Tainá. Vou aproveitar só para, antes da gente se despedir, para comentar dentro dessas entidades. Esse ano a gente lançou, já que a gente está aqui no ambiente da OAB, né, Escola Superior da Advocacia, esse ano a OAB de São Paulo lançou também o Observatório de Candidaturas Femininas, que é uma iniciativa nova e que vai acompanhar de forma institucional as eleições de 2020, tentando evitar, ou como observador, mas captando também denúncias e num sentido de tentar evitar candidaturas laranjas, má distribuição de recursos, como você disse. O grande problema das mulheres é a falta de recursos, né? Os partidos decidem como distribuir e aí a maioria ou vai para os homens brancos ou vai para as mulheres que têm algum capital político ou familiar dentro do partido. Vamos aí pensar na democracia. Tainá, adorei. Vou parar de falar. A Priscila já está metendo aquela cara. Gabi, encerra, para de falar. Tô mesmo, gente. Obrigada, Tainá. Obrigada, eu também agradeço. A gente faz umas caras muito fofas, né? Ela parece bebezão. Pronto, parei. Bom, obrigada, Tainá. Foi muito bom. Muito obrigada. Excelente. Obrigada, Ju. Obrigada. Excelente. Agradecemos muito, muito, muito mesmo, de coração. Foi incrível. Assistam, compartilhem, curtam e comprem literatura das mulheres negras e acompanhem a Tainá também, a nossa professora. Tá bom? Um beijo para vocês. Gente. Obrigada.